E nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que nos é dada, um compromisso muito fidedigno e de uma responsabilidade muito grande. Mas nós estamos alegres porque quem nos escolheu foi Deus e quem tem nos capacitado também é Ele. Eu quero parabenizar esta igreja, este ministério. Estou muito feliz em ver esta casa lotada de jovens, irmãs. Deus abençoe, Pastor Hélio. Obrigado por esta oportunidade, pela confiança que nos dá nesta noite. Eu faço ali me acompanhar a minha esposa Daniela, que veio comigo, está sentada ali no cantinho, minha filha Gabriela. E a Deus seja honra, glória e louvor. Sou pastor, sou co-pastor da Assembleia de Deus Comunhão, na Ilha do Governador, e também vice-presidente desse ministério. Trago um abraço do meu pastor, presidente, pastor Rafael Santana, a este ministério. Mas sem delongas, eu também não sou bom em tecer agradecimentos, mas a Deus seja glória. Abra sua Bíblia por bondade. No tema que nos está proposto, Apocalipse, capítulo de número 3, livro da Revelação, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Vamos ler do verso 7 até o versículo de número 11. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Se você pode, leia comigo o verso de número 11, ao som 3, 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? O seu assento por bondade. Queridos, livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo sobrevivente daqueles que Jesus escolheu para ser os seus 12, para caminhar com ele. Ele vai escrever este livro, ou esta carta, ou esta revelação, quando ele está preso na ilha de Patmos, e o Senhor aparece a ele, dando a ordem que ele escreva as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor. O que nós temos que entender é que não existiam somente essas 7 igrejas, existiam mais igrejas, mas o Senhor escolheu essas 7 igrejas para que fosse escrito. E João, tendo a revelação, Jesus ele vai mostrar para ele o que ele deve ser, o que deve ser escrito, vai falar com ele o que deve ser escrito,
a essas igrejas. E esta carta em especial a esta igreja é uma carta que é escrita ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Filadélfia é uma cidade que fica ou ficava no vale, e ela foi fortificada, colocada como de uma maneira estratégica. Por quê? Porque por Filadélfia era a estrada que ligava o Oriente ao Ocidente e do Ocidente ao Oriente. Ou seja, o correio imperial passava por ali. Tudo que tinha que se passar as cidades, para as nações, passava por Filadélfia. Então, Filadélfia está num local estratégico. E o Senhor, quando vai escrever a carta, ou vai mandar João a escrever, ele diz o seguinte: João, escreve para eles que eu sou o santo, que eu sou o verdadeiro, e que eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Jesus aqui, ele se apresenta a João, ou se apresenta também à igreja de Filadélfia, como aquele que é santo. Ele está se apresentando como filho verdadeiro de Deus, aquele em quem não há corrupção. Ele se apresenta também como verdadeiro, naquele em quem não há mentira, assim possamos dizer. E ele também vai dizer que ele é e tem a chave de Davi. E a chave de Davi, aqui Jesus está mostrando a sua autoridade, está mostrando que ele tem o poder para fazer o que bem entende. E ele diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Jesus aqui, ele está se referindo àquilo que Isaías capítulo 22 vai dizer sobre Eliaquim, porque Sebna, ou seja, aquele mordomo que foi infiel, é destituído do seu cargo pela sua infidelidade. Então a promessa é que Eliaquim irá pegar essas chaves, irá dominar, ou seja, ficará responsável pelas portas que guardam os tesouros. Então esta chave seria colocada na mão de Eliaquim, que seria fiel. E Jesus, como descendente de Davi, ele vai dizer o seguinte: Eliaquim era um homem, mas eu não. Eu sou filho de Deus. Eu morri na cruz do Calvário e todo o poder me foi dado. Aquilo que eu abro, ninguém fecha. Aquilo que eu fecho, ninguém abre. Aquilo que eu faço, não há como revogar. Aquilo que eu ministro, não tem como ser retirado. Ele está apresentando-se a Filadélfia como quem tem toda a autoridade. Só que João, quando vai escrever, ele vai escrevendo, e o interessante é que quando ele diz o seguinte, ele vai dizer o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Isso é uma verdade. Por que Jesus conhece? Porque no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que ele está no meio dos 7 castiçais. Ele vai dizer que ele está no meio dos 7 castiçais. Ele vai dizer que ele tem as estrelas na mão. Ele vai dizer que ele tem os 7 castiçais na mão e que ele está no meio. Se ele está no meio, ele é ciente do que passa pelo lado de dentro. Se ele está no meio, ele tem consciência do que está acontecendo. E ele vai dizer, vai ditar o que está acontecendo em todas as igrejas. 2 igrejas apenas não recebem reprovações. 2 igrejas apenas não recebem críticas e apenas elogios. As 2 igrejas são Esmirna e a outra igreja é Filadélfia. As demais sempre estão necessitando de haver alguma correção. As demais sempre estão necessitando que algo seja mudado, que algo seja transformado, que mude a atitude, ou que mude o comportamento desta igreja. Só que Esmirna não, Filadélfia também não. Aí Jesus vai falar algo que me deixa impressionado. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Aí ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 9, ele vai dizer: eis que eu farei
aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Mas por quê? Aí ele vai explicar no versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, e também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar o que habitam na terra. Só que ele vai dizer que esta igreja, ele guardou a palavra tendo pouca força. Ele guardou pouca força, mas mesmo tendo pouca força, não negou o seu nome. Isso aqui é interessante, porque a desculpa que se dá hoje, quando se peca, quando se erra, é que eu estava fraco. A desculpa que se dá hoje, quando a gente peca, quando a gente erra, é que eu estava fraco. É que eu estava fraco na fé. É que eu estava fraco. É que eu estava sem força. É que eu estava com fraqueza. Por isso eu fracassei. E desde quando fraqueza é sinal para pecar? E desde quando vitamina para fortalecer o corpo, o espírito, é pecado? Tem que se pecar. Jesus está dizendo o seguinte: você guardou a minha palavra, mesmo tendo pouca força. Só que esta pouca força, muitos estudiosos aqui vão falar que é uma igreja que não tinha tanta força no meio da sociedade. Por quê? Porque era a igreja mais nova das 7 igrejas que foram escritas. Filadélfia era a igreja mais nova. Então eles vão dizer, mesmo tendo pouca força, mesmo você não tendo influência, mesmo ninguém te dando tanta importância, mesmo você não se sobressaindo desta maneira, você não negou o meu nome, você guardou a minha palavra. Mas tem porém nestas duas cidades, a cidade de Esmirna e a cidade de Filadélfia, elas enfrentam algo que a igreja do século 21 ela enfrenta. Eles enfrentavam a sinagoga de Satanás, porque esse nome aparece somente às duas igrejas fiéis, a sinagoga de Satanás. E eu quero me deter um pouquinho aqui para explicar sobre a sinagoga de Satanás, porque esta sinagoga de Satanás são duas sinagogas que foram fundadas, uma na igreja de Esmirna e uma na igreja de Filadélfia. E os estudiosos vão dizer que esta sinagoga era uma sinagoga dos gnósticos. E o que eram os gnósticos? Os gnósticos eram homens que viviam no dualismo. Eles acreditavam o seguinte: eles acreditavam que o mundo em que vivemos, o mundo físico, o mundo em que nós habitamos, e este corpo em que nós estamos, este corpo de carne, foi criado por um Deus, que uma centelha que saiu e foi criado e criou um mundo material. E este mundo material é um mundo que o homem vive, é um mundo surreal, é um mundo que é horrível, porque é um mundo de sofrimento, e é uma carne que nós estamos, é uma carne de sofrimento. E eles acreditavam isso. Eles acreditavam que esse Deus chamado Demiurgo, ele vai criar este mundo material, e com isso o homem surge deste sofrimento da terra. E existe um outro Deus que é intocável, que é intangível, que não tem como chegar até ele, que é Deus Pai, que ninguém consegue tocar até ele. Só que para se alcançar a salvação é necessário algumas coisas. Eles acreditam que para se alcançar a salvação, somente através do Espírito. Só o Espírito pode ser salvo. Esta carne não será salva. E essa é a mensagem dele. Essa é a pregação, a doutrina, podemos assim dizer, dele. Por quê? Porque eles não acreditam também que Jesus veio em carne. Eles acreditam que Jesus tem uma forma aparente. E eles anunciam dizendo o seguinte: que quando Jesus é batizado, Jesus, o filho de José, o carpinteiro, ele é batizado nas águas do Jordão por João. Quando ele sai das águas e ele é batizado, que uma pomba pousa sobre a sua cabeça, eles dizem que é uma centelha que paira sobre a cabeça de Jesus. Então ele se torna o Cristo. Mas este corpo não é um corpo de verdade. Este corpo não é um corpo físico. Este corpo é um corpo aparente. Então a pregação deles é consentida nisso.
e eles acreditam que só tem como ser salvo através do conhecimento. Por isso o nome gnosticismo, que vem de gnosis, conhecimento. Então eles acreditam que o homem só vai chegar a um espírito elevado através do conhecimento, só será salvo através do conhecimento. E a matéria, para alguns das ramificações, para alguns a matéria não prestava para nada, o corpo não prestava para nada, porque nem para casar se podia, porque se casasse gerava filho ou gerava mais sofrimento. Então alguns aderiram à prática da castidade, não se casavam, não se davam em casamento, viviam uma vida de castidade. Porém outros pregavam a libertinagem, dizia que como não tem jeito, como não há salvação para a carne, eles poderiam fazer o que quiser, poderiam se prostituir, poderiam viver na poligamia, poderiam fazer o que bem entendesse. Por quê? Porque esta matéria não poderia nunca infringir na sua salvação, ou tocar, ou vir a manchar o espírito. E eles consideravam que os homens tinham em 3 classes: os ilícitos, que são esses que são maternos, que são materiais, que esses que são carnais e não tem salvação nenhuma para eles. E também tem os psíquicos, que esses sim poderiam talvez alcançar a salvação através do conhecimento e através da fé. E tem também os pneumáticos, que são esses que são espirituais. Esses sim têm o dom e podem alcançar a salvação. Esses sim podem salvar através do seu conhecimento, podem vir a salvar aqueles que são psíquicos. Mas aqueles que são ilíquicos ou ílicos, eles não teriam salvação, não tem como, ou seja, poderiam ser deixados de lado. Isso é só para você entender o que a luta que esses homens travavam. E esse gnosticismo acreditava nisso e era cheio de misticismo, ou seja, de misticismo e de esoterismo, porque era uma junção de todas as religiões babilônicas, egípcias. Era uma junção que tinha, ou seja, um culto com várias doutrinas, um culto com vários deuses. E o que é isso? Isso é ecumenismo. Então eles apregoavam isso neste tempo, acreditando que a salvação só vinha através do Espírito ou através do conhecimento. E isso vai contra o que a palavra diz. Então a maior luta que essa igreja de Filadélfia vivia nesse período era lutar contra o gnosticismo. Por quê? Porque eles debatiam, eles usavam uma palavra para poder distorcer e arrancar aquilo que eles queriam, para levar vantagens em cima disso. E o evangelho, muitas vezes, que estamos vivendo hoje, é um evangelho gnóstico. Só que não é o evangelho gnóstico do primeiro século que João está se referindo, ou que Jesus está se referindo como a sinagoga de Satanás. Por quê? Porque a modernidade que tem hoje, o gnosticismo se ramificou de tal maneira, e ele continua em muitas das nossas igrejas, muitos dos nossos templos, como teologia da prosperidade. Porque o gnosticismo nada mais é contra a revolta contra Deus. Por quê? Porque como que Deus pode nos criar para viver numa matéria como essa, à base de sofrimento, tendo doença, passando fome, necessidade? Então eles pregavam isso. Isso nada mais era do que uma revolta contra Deus. E hoje o evangelho que se é pregado muitas vezes, principalmente com a teologia da prosperidade, é o que? É que você tem que colocar Deus na parede, é que você tem que se revoltar, é que você não pode se acostumar com a vida que você está vivendo, porque você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser um Zé Ninguém. Você tem que andar de helicóptero, você tem que andar de carro novo, você tem que desfrutar dos melhores coisas que existem na terra. Sim, você tem que desfrutar, mas você não tem o direito de colocar o Criador do universo na parede. E isso é o que tem chegado nos nossos meios. Então a maior luta que esta igreja enfrenta é lutar contra esta heresia, é lutar contra o gnosticismo, é lutar contra esse paganismo, é lutar contra todas estas coisas. E o que isso interferia? Interferia porque eles mentiam. Sinagoga é uma coisa que veio dos judeus. Os judeus se reuniam nas sinagogas e Jesus ensinou nas sinagogas. Quando Jesus ensinava nas sinagogas, era isso que a sinagoga precisava. A sinagoga era para ter louvores, e a sinagoga era para ter
estudo sistemático da palavra. Esses homens, se passando por judeus, fazem, montam, fundam uma sinagoga. Para quê? Para se passar como religiosos, para se passar como judeus, para ser aqueles que tinham antiga aliança. E eles começam a pregar esse ocultismo, começam a pregar esse misticismo, começam a pregar essa falsa religião e essa heresia. E o pior, eles prosperam. O pior, muitos naufragam na fé. O pior, muitos saem daquilo que é certo e começam a praticar o errado. O pior, eles conseguem tirar de lá, trazendo para os nossos meios hoje, para a nossa atualidade, conseguem tirar pessoas que estão do nosso círculo, que ouvem a palavra, que vêm para a escola dominical, mas que não tem tanta intimidade, afinidade com a palavra, são convencidos por isso. Só que tem um povo que permanece fiel, tem um povo nesta igreja que se permanece fiel. Aí Jesus vai falar o seguinte: mesmo vocês tendo pouca força, mesmo vocês não conseguindo combater com eles, porque eles são numerosos, eles são maiores, eles têm o apoio do império, vocês não têm o apoio de ninguém. Pelo contrário, vocês pregam, vocês vivem, se santificam, mas parece que eles que estão frutificando. E muitas vezes é assim na nossa vida. Para nós que somos líderes, hoje você falar e viver o verdadeiro evangelho, parece que as coisas não vão, parece que não vai andar para frente, parece que não vai acontecer. Aí você vê esse monte de heresias que tem por aí, você vê esse monte de misticismos, esoterismo que tem dentro de muitos lugares aí, e você vê que multidões de pessoas estão atrás. Você vê que essas igrejas parecem que estão crescendo. Só que Jesus, conhecendo o coração do anjo desta igreja, ele vai dizer o seguinte: fique tranquilo, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, nada está passando desapercebido sobre os meus olhos. Como você tem guardado a palavra da minha paciência, eu sei como você tem se conservado na sã doutrina, como você tem permanecido fiel, como você não tem se misturado, como você não tem deixado se levar por isso. Fique tranquilo, eu te guardarei também da provação que há de vir sobre este mundo. E tem mais, eu farei que estes da sinagoga de Satanás venham prostrados e adorem aos teus pés. Eu preciso também explicar isso daqui. Essa palavra que eles virão prostrados adorar, não significa prestarão culto, porque a palavra adorar aqui vem do grego proskineu. Ele quer dizer o seguinte: reverenciar. Irão reconhecer, e eles reconhecerão que o quê? Que vocês são a igreja verdadeira. Eles reconhecerão que eu amo vocês. Eles reconhecerão que a minha palavra está sobre a vida de vocês. Por quê? Porque vocês guardaram a minha palavra. O salmista, no Salmo de número 119, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 11, ele vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não viesse pecar contra ti. Ele vai dizer no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, Jesus está dizendo aquilo que o salmista disse: como você guardou a palavra no coração, como você encheu o teu coração com a minha palavra e entendeu que esta palavra é verdadeira e fiel, você não se misturou, você não se contaminou, você não se deixou vencer pelo que tem sido falado. Eu vou te guardar. Eu vou te guardar. E aqui assim começa a parte escatológica deste livro. Por quê? Porque até então o único que sabe que esta não é uma igreja verdadeira, que este não é um povo
que leva a sua palavra a sério e acredita na sua palavra, é Jesus. E os cristãos que estão sofrendo perseguição, quem olha pelo lado de fora, acredita que se está formada uma igreja, aquela que Jesus construiu quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Quem olha pensa que é isso, só que ele está vendo. Aí ele vai dizer o seguinte: eles um dia saberão que eu amo vocês. Por quê? Porque eu vou tirar vocês e eles vão ter que reconhecer que vocês eram uma igreja verdadeira. E quando isso irá acontecer? No arrebatamento da igreja. Como foi passado no vídeo, Paulo vai dizer o seguinte: que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Paulo vai dizer que antes a última trombeta tocar, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e encontraremos com ele nos ares. Então cumprir-se-á a palavra que dita está: tragada foi a morte na vitória. Ele vai perguntar: onde está a morte? Onde está o inferno, teu aguilhão, a morte, a tua vitória? E ele continua dizendo: que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí quando ele podia acabar aqui, ele escreve o versículo 58 dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória em Jesus Cristo. Aí ele escreve e continua dizendo assim: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. O que é firmeza? Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Não se deixe ser levado pelas novidades que estão aparecendo. Não se deixe ser levado por esse gnosticismo religioso que está se aparecendo. O seu foco tem que ser sempre o céu. E o que vai acontecer? O que vai acontecer será simples. Esse povo que está sofrendo aqui, esse povo que está sendo difamado, esse povo que está sendo perseguido, esse povo que está sendo maldito, esse povo que está sendo escarnecido, esse povo que está sendo massacrado, esse povo será livre. Só que uma coisa, este vídeo diz: o arrebatamento não será visível. O arrebatamento será algo particular, somente para a igreja. Ninguém irá saber quando a igreja for arrebatada. O momento em que ela for arrebatada, não tem como saber. Só saberão depois que sentirem a nossa falta. Aí ele está dizendo aqui: eu farei com que eles reconheçam prostrados, reconhecendo que vocês eram a verdadeira igreja. Por quê? Porque eles deitarão para dormir, e ao amanhecer o jornal estará anunciando que milhares e milhares de pessoas sumiram em todos os cantos do mundo, e eles irão procurar saber o que foi que aconteceu. Uns vão atribuir, como foi dito, aos alienígenas, mas aqueles que viveram, que estavam no nosso meio, eles vão saber que o que aconteceu foi o arrebatamento da igreja. E os gnósticos, esses gnósticos, foram homens que participaram da fé, foram homens que participaram do crescimento da igreja primitiva, participaram dos cultos,
19, ele vai dizer o seguinte: eles estavam no meio de nós, saíram de nós, mas não eram nossos, e saíram de nós para mostrar e comprovar que eles não eram dos nossos. Ele está dizendo que esses homens participaram desta mesma fé, desta mesma comunhão. Só que Paulo vai dizer o seguinte, que o Espírito diz expressamente que no fim dos dias muitos se apostatariam da fé e seguiriam a doutrinas de demônios. E doutrina do gnosticismo é uma doutrina de demônio, porque todo aquele que não reconhece que Jesus veio em carne tem demônio, não é de Deus, é do maligno. E a minha preocupação nesta noite é que nós entendamos isso, porque o evangelho que estamos vivendo nos dias de hoje tem sido um evangelho banalizado. O evangelho que estamos vivendo hoje tem sido um evangelho ridicularizado. Mas existe um povo que continua acreditando no arrebatamento. Aleluia. Existe um povo que continua se preparando para o arrebatamento. Como eu disse, ainda não dá para saber quem é quem. Como a parábola das 10 virgens. As 10 virgens saem para encontrar o noivo. Todas elas têm lamparinas na mão. Todas elas vão iluminando ou alumiando o caminho. Só que a diferença entre as prudentes e as imprudentes, entre as nécias, é que algumas, os 5, levam azeite sobressalente, levam azeite reserva na sua cintura, e elas vão levando, e essas não levam. E a Bíblia vai dizer que caem no sono, elas ficam cansadas, e elas vão levando, e elas adormecem. Só que à meia-noite ouve-se um clamor dizendo: aí vem o noivo. Ou seja, desperta, levanta, prepara-se, porque aí vem o noivo. Nesse período todo mundo é igual, todo mundo é igreja, todo mundo está levando luz, todo mundo está iluminando, todo mundo está trazendo, todo mundo está iluminando o caminho. Só que quando chega o período de tosquenejar, quando chega o cansaço, quando chega este período, todas elas adormecem. Só que quando elas levantam, o azeite de todas estão se apagando. A lamparina, melhor dizendo, a luz da lamparina está se apagando. Aí as loucas, que sabem que não tem azeite em reserva, vão dizer para as fiéis, vão dizer para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. E elas vão dizer: não posso. Por quê? Porque eu sei que o noivo vem. Eu sei que o noivo vem. Mas se eu der partir o meu com o seu nesse momento, vai faltar para você e vai faltar para mim. Faz o seguinte: vão até os que vendem. E a Bíblia diz que quando elas saíram para comprar o azeite, o noivo apareceu e levou aquelas que estavam preparadas, fechou a porta sobre elas, e aquelas que deixaram para o último momento, aquelas que deixaram para o último tempo, bateram na porta, dizendo: abre-nos a porta. E ele disse: não, porque eu não os conheço. Não, porque eu não os conheço. Duas coisas: arrebatamento é para quem está preparado. E a palavra preparada aqui em Mateus 25 é a palavra grega cosmo, que tem 3 significados: estar em ordem, estar adornado e estar embelezado. Estar em ordem, estar embelezado
estar adornado. Como assim? Tem que estar com a vida em ordem. Por quê? Porque se não estiver em ordem, não vai. Se não estiver em ordem, vai ter que comprar no último momento. E pode ser tarde. Tem que estar embelezado. Que beleza é essa? Beleza exterior? Não. A beleza que o Espírito pode dar. A Bíblia vai dizer que Esther vai se adornar. Esther vai se embelezar. Passa 6 meses tomando banho de óleo. 6 meses se purificando. 6 meses aguardando, esperando 12 meses para o rei poder chamá-lo. Só que quando ela vai chamar, quando Esther é chamada para entrar na presença do rei, ela vai ter que chamar, só que ela vai chamar aquele que é mais próximo do rei e vai dizer para ele o seguinte: do que o rei gosta? Qual é a roupa que o rei gosta? Do que o rei gosta que se vista? Qual é o pingente que ele gosta que se use? O que é que chama a atenção do rei? Aleluia. Aí ele vai dizer o seguinte: ele vai abrir para Esther escolher. Só que quem vai escolher a roupa, quem vai escolher como ela vai se apresentar diante do rei, é ele. Por quê? Porque ela entende que ele é o amigo mais próximo do rei. Sabe do que o rei gosta de comer. Sabe do cheiro que o rei gosta. Sabe da veste que agrada o rei, da cor que agrada o rei. E o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Por quê? Porque tudo que ele fala, ele viu e ouviu e ele nos ensina. Ou seja, uma igreja para ser arrebatada. A igreja que Jesus espera arrebatar é a igreja que vive na dependência do Espírito. É uma igreja que é adornada por ele. É uma igreja que é santificada por ele. É uma igreja que é lavada e adornada, embelezada por ele. Se Jesus voltasse agora, para onde nós iríamos? Essa igreja guardou a palavra. Essa igreja guardou a palavra para si. Aí ele diz o seguinte: por vocês terem guardado a minha palavra, eu vou guardar vocês da tentação que há de vir sobre mim. E tem mais. Aí eu encerro dizendo o seguinte, que é o tema. Versículo de número 11. Eis que vem. Eis que vem. Sem demora. Sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua, para que ninguém roube a tua. Ele diz o seguinte: eu venho sem demora. O que vocês estão passando agora é passageiro. O que vocês estão vivendo aqui não é eterno. O que vocês estão vivendo aqui são circunstâncias e frações de momento. Eu venho sem demora. Mas continua guardando o que você tem. Porque ninguém guarda o que não tem. Eu não tenho nada, então eu não guardo nada. Aí ele vai dizer: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua. A tua coroa. Que coroa é essa? Que coroa é essa? Esta coroa aqui, nós conquistamos ela através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pedro vai dizer que nós somos a nação eleita, o povo santo, o sacerdócio real. Apocalipse mesmo vai dizer que ele comprou para si povos, nações e povos de todos os jeitos, e fez dele reis e sacerdotes. Só quem usa coroa é rei. E a coroa só sai da cabeça de um rei quando ele é destronado, quando ele vai para uma batalha e perde esta batalha. Este rei é destronado, porque o rei que lhe vence toma-lhe a coroa, corta a orla dos seus vestidos
e ele é destronado. Ou seja, Jesus está vendo que esta igreja está passando por uma batalha, uma luta contra o inimigo e contra a tentação, porque é tentador fazer aquilo que é errado, é tentador fazer aquilo que está dando certo, mas ele está dizendo: vocês permaneçam fiéis. Aí ele diz: guarda o que tens, ou seja, guarda a palavra, guarda isso que foi depositado em vocês, para que ninguém tome a sua coroa. Vou explicar melhor. Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 16. O profeta Jeremias está vendo o povo escolhido por Deus, o povo que Deus escolheu para ser o exemplo para todas as demais nações. Está vendo que esse povo está caminhando para o cativeiro. Aí ele vai dizer o seguinte: caiu a coroa da nossa cabeça. Ele vai dizer o seguinte: caiu a coroa da nossa cabeça. Por que pecamos? Por que fracassamos? Por que tropeçamos? Por que nos deixamos levar? Israel era para ser o exemplo, Israel era para ser o espelho, e acabou se tornando pior coisa que Deus já tinha criado, pior coisa que Deus havia feito. E o profeta vai dizer o seguinte: como se tornou para mim uma planta degenerada. Eu te plantei como uma vide excelente, e você se tornou para mim uma árvore ou uma planta que eu não conheço. Ou seja, Israel está nesta situação, está saindo do lugar de príncipe, do lugar de modelo para as outras nações, para ser escravo em outro lugar. O que Deus está falando para esta igreja é o seguinte: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte, no capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Pedro vai dizer: por aquele a quem se é vencido, deste se torna escravo. O que o Senhor está dizendo para esta igreja é o seguinte: não abaixe a guarda, não dê bobeira, continue militando, continue usando a palavra, porque a palavra é suficiente para fazer todas as coisas. Porque se não houver palavra, não adianta. Jesus vai dizer o seguinte, pregar um dos seus piores sermões, e ele vai virar para os discípulos, quando todos estão abandonando, ele vira para os 12 e diz o seguinte: por que não vão vocês também com eles? Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, para onde ou para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo de número 35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E se a palavra não fizer, não há quem faça. Se a palavra não restaurar, não há quem restaure. Se a palavra não transformar, não há quem transforme. Se a palavra não modificar, não há o que modifique. Se a palavra não libertar, não há o que liberte. Se a palavra não edificar, não há o que edifique. Se a palavra não derrubar, não há o que derrube. Se a palavra não fizer, não há nada que faça. Então ele está dizendo o seguinte para esta igreja: eu pus uma porta aberta diante de ti, e não há nada que possa fechar. Esta porta é a porta da palavra. Se vocês continuarem na palavra, eles podem tentar de todas as maneiras. Se vocês permanecerem na palavra, não há nada que possa mudar você. O salmista vai dizer o seguinte, no Salmo 119, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo vai responder: observando conforme as tuas palavras. Se não houver palavra, não tem transformação. Se não houver palavra aqui dentro, não tem como ser arrebatado. Se não houver palavra aqui dentro, não há como ir morar com ele para todo sempre. Porque para morar com ele tem que ter palavra. Porque para morar com ele tem que estar preparado. Porque para morar com ele, o coração tem que estar nele. E quantos hoje estão como o jovem rico?
jovem rico chega até Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele o seguinte: para você entrar na vida, cumpre os mandamentos. Aí ele vira e fala assim: quais os mandamentos? Aí ele diz: não roubará, não matará, não adulterará, honrará teu pai, honrará tua mãe. Aí ele diz o seguinte: tudo isso eu tenho feito, tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus vira para ele e fala assim: quer ser perfeito? Vende tudo o que tem. Depois de você vender tudo que tem, reparte aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Isso aqui parece loucura. Jesus está mandando alguém abrir mão de tudo, dar tudo, repartir o que tem com aquilo que não tem, para que receba um. Ele tem muitos e vai ficar com um. E que grande tesouro é esse que está no céu? Que grande tesouro é esse? Esse tesouro que está no céu se chama Deus. E nós pregadores temos alguns defeitos, que quando queremos fazer o povo pular, glorificar, exaltar, gritar, a gente começa a falar das ruas de ouro, a gente fala dos muros de jaspe, a gente fala das pedras preciosas, a gente fala do rio que corre lá, mas não falamos do grande tesouro que está lá. Porque o grande tesouro não é a rua de ouro, porque o grande tesouro que está lá não são os muros que são cercados de pedras preciosas, não é o rio de águas cristalinas que corre lá, não. O grande tesouro que está na eternidade se chama Deus. Por quê? Porque se Deus não estiver no céu, eu também não quero estar no céu. E todas as vezes que falo isso, eu digo: se Deus estiver no inferno, é no inferno que eu quero ir, porque Ele é o meu maior tesouro. E a Bíblia vai dizer: por Ele estar lá, nós não precisaremos mais nos reunir como nós nos reunimos aqui, porque Ele será o nosso templo, Ele será a nossa luz, lá não terá escuridão, porque Ele brilhará com a sua glória, e nós o adoraremos de dia, constantemente, para todo sempre. Eu quero te dizer uma coisa: o arrebatamento é algo real, o arrebatamento é algo que irá acontecer, mas para sermos arrebatados, nosso coração tem que estar em Deus.